Olá, muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde quer que você esteja, em que horário você esteja assistindo. Para quem me acompanha, meu nome é Alexandre Fortes, eu sou médico de família e eu venho me dedicando nos últimos 10 anos ao estudo e ao ensino da medicina musculoesquelética para a maior quantidade de médicos possível. Ontem no Instagram nós fizemos uma live para responder uma demanda que tem sido perguntada com muita frequência e acabou que milhares de outras perguntas foram metralhadas e acabou gerando um conteúdo muito bacana, muito grande, de modo que eu decidi regravar esse conteúdo todo com mais detalhes para ficar aqui esse registro das perguntas mais comuns na medicina de família. Então vamos lá, quais são as perguntas mais frequentemente feitas quando o assunto é agulhamento seco? Ontem, então, a gente começou a conversa falando sobre uso ou não luvas de procedimento para fazer agulhamento seco. Eu estava recebendo algumas críticas porque eu posto vídeos no YouTube, no Instagram, na internet sobre os meus agulhamentos que eu tenho feito e neles eu nunca estou usando luva de procedimento e algumas pessoas me criticando por causa disso. Então, resolvi explicar, até porque serve de embasamento para algumas pessoas. Em 2018, foi publicado um artigo. Eu vou ver para vocês o nome do artigo, nota para o editor, volta essa parte. Em 2018 foi publicado um artigo que vocês podem ver aqui do lado sobre exatamente essa questão, se eu preciso ou não usar luvas de procedimento para fazer o agulhamento seco. Obviamente que para minha proteção é um benefício, então se o paciente tem uma gota de sangue ali, eu vou me sujar, bom, eu até posso me sujar, mas se eu tiver cuidado, não. O sangramento durante o agulhamento seco, ele é possível, só não é muito frequente. Em torno de 5% das vezes vai ter uma gotinha de sangue saindo ali do ponto onde você agulhou. Mas aí o que você pode fazer? Pega uma gaze, pega um algodão, estanca aquela gotinha de sangue. É uma gotinha de sangue, não vai jorrar sangue para lugar nenhum. Não vai ficar igual filme de terror, você sair banhado de sangue chegando em casa todo vermelho. Então, nada demais. Agora, com relação a usar a agulha como uma questão higiênica, para uma maneira de evitar a infecção secundária na hora de inserir a agulha no paciente, é isso que foi estudado nesse artigo que eu estou demonstrando para vocês. Então, em 2018 mostraram isso, que se eu lavo as minhas mãos de maneira adequada, na hora que eu for manipular a agulha, eu não vou contaminar a agulha, as bactérias não conseguem ficar aderidas na agulha a ponto de eu empurrar essas bactérias lá para dentro da pessoa. Essa é uma coisa. Outra, e a superfície da pele? Não precisa passar algodão na superfície da pele onde vai ser agulhado? A não ser que o paciente esteja visivelmente imundo, não. Por quê? A própria flora bacteriana que existe na superfície da pele não é patogênica o suficiente a provocar a infecção com aquela agulha tão fininha como ela é. Portanto, não é necessário a não ser que a pele esteja muito suja. Então, qual é a dica simples e prática? No que eu for fazer o agulhamento seco, no paciente que eu vou fazer pela primeira vez, primeira coisa, lavar bem as minhas mãos. Posso proceder ao agulhamento seco. No que eu vou agora tratar um outro paciente, entre um e outro, eu tenho que passar pelo menos um álcool gel na minha mão. Depois de 2 ou 3 pacientes em que eu usei apenas o álcool gel, a partir do próximo eu preciso lavar minhas mãos novamente. Se eu mantenho essa prática de higiene, não tenho que ficar preocupado com a infecção no local do agulhamento do paciente. Portanto, não é necessário o uso de luvas de procedimento para proceder ao agulhamento seco. O que não quer dizer que seja desencorajado. Isso vai de cada um. Eu, particularmente, não uso por um simples motivo. A questão da sensibilidade no toque, das nuances, os detalhes do toque, quando eu vou fazer a anatomia de superfície palpatória, fica um pouco prejudicada com a luva. Já com a mão, sem mais nada, eu consigo ter muito mais percepção no tato. E para quem vai fazer agulhamento seco, é muito importante, durante a palpação, perceber exatamente o que você está palpando e aonde que está palpando. Então, Alexandre, eu acho muito mais prático para mim agulhar sem luva, porque me ajuda, porque é prático e porque eu sei manejar uma gotinha de sangue quando ela aparece. Eu não preciso ficar assustado com isso. Como eu já disse, tem um algodão, uma gaze do meu lado, se sair uma gotinha de sangue, ali mesma hora vai e estanca. Não tem nenhum perigo, nenhum problema com relação a isso. Então essa foi uma das primeiras perguntas que a gente respondeu ontem à noite e que gerou bastante repercussão. Outra pergunta que surgiu foi: agulhamento seco serve para ciática? E aí eu, de maneira bem light, eu tento perguntar para vocês, bom, mas o que você quer dizer com ciática? Porque muitas pessoas entendem
qualquer dor nas costas como sendo ciática. Como hoje, por exemplo, um paciente chegou no consultório para mim dizendo que ele estava com uma dor no quadril, irradiada para a virilha e para a face anterior da coxa. E aí ele disse que ele foi na internet e ele descobriu que aquilo ali era o ciático dele que estava atacado. E aí eu, sem querer bater de frente com ele, não, tudo bem, tá, vamos examinar, eu fui vendo, não era nada daquilo. Mas enfim, o mais importante é entender assim, o que significa ciático para você? É equivalente a quando o paciente pergunta para você assim, doutor, eu vou ficar bom? E eu sempre devolvo, o que significa ficar bom para você? A partir do momento que eu entendi o que ele quis dizer com aquilo, aí fica mais fácil responder. Porque se eu entendi que por ciática ele quer dizer que ele tem... Voltando. A partir do momento que eu entendi que aquilo que ele chama de ciática é uma dor na região lombar que não irradia e que não tem nenhuma característica de dor neuropática, bom, aquilo dali é qualquer coisa menos uma ciatalgia. A ciatalgia, a dor da compressão do nervo ciático, é uma dor caracteristicamente neuropática, que ela pode ser referida como um choque, um gelo, uma queimação, um formigamento ou pinicada irradiada no trajeto de um nervo, ao longo de um dermátomo, que nesse caso, na altura de L5 a S1, está irradiando pela face lateral e posterior da coxa, da perna, planta do pé até o hálux. Então, se não for isso, eu não vou pensar em ciática. Então, o que mais pode ser? Milhões de coisas. Dor lombar pode ser uma infinidade de coisas. E uma delas é dor miofascial. Portanto, se na fala do meu paciente eu identifiquei que aquilo que ele chama de ciática, na verdade, tem um padrão característico de dor miofascial, aí nesse caso, olha, eu posso falar, nesse seu caso de ciática aí, eu acho que o meu agulhamento vai resolver sim. Você não precisa falar, explicar por A mais B em mínimos detalhes, precisa fazer o paciente entender. Então, se na cabeça dele aquilo ali é ciática, bom, pelo menos no primeiro momento você até pode deixar. Se você tiver tempo para explicar, para conversar e tal, aí tudo bem, mas não é a minha realidade. Eu tenho 20 minutos por consulta, minha agenda vive lotada de pacientes no centro de saúde. Então, eu vou explicando quando dá tempo, né? Nem sempre a gente tem esse tempo todo. Outra pergunta que fizeram foi muito importante. Existe diferença entre agulhamento seco e acupuntura? Existe, e muita. A acupuntura é uma especialidade médica que só quem pode fazer são médicos, dentistas e médicos veterinários. Segundo a resolução do Ministério da Saúde, hoje quem pode praticar acupuntura legalmente no Brasil são esses que eu falei, todos os outros não. Ah, Alexandre, mas saiu um acórdão lá que o COFITO autorizou, assim foi revogado. Tá, isso aconteceu em 2018 e eu vou publicar aqui para vocês verem essa norma, quem foi que fez, quando que fez, como que fez. Então, se você não está regularizado perante as leis brasileiras e se você praticar a acupuntura ou agulhamento seco sem estar devidamente registrado, autorizado para fazer isso, se houver algum problema e você for processado, você vai ter muito mais dificuldade para se justificar perante um juiz. Então, fica a dica, procure estabelecer normas para que você não venha se prejudicar e nem prejudicar ninguém, tá? Não faça aquilo que você não é permitido fazer. Mas voltando à história do agulhamento seco e acupuntura, então a acupuntura é uma especialidade médica que requer pelo menos 1 ano e meio a 2 anos de especialização, que pode ser feito tanto por meio de uma pós-graduação quanto por meio de uma residência. No mundo hoje, só existem 2 países no mundo que oferecem residência de acupuntura. Um deles é China, o outro deles é Brasil. Em qualquer outro lugar do mundo, você não vai encontrar residência médica de acupuntura. Você encontra cursos de pós-graduação e cursos de formação complementar em acupuntura. Tá? Então, o médico precisa formar-se, precisa fazer uma formação na medicina tradicional chinesa. E a medicina tradicional chinesa ela tem 6 grandes vertentes. Uma delas é a acupuntura. Tá? Tem a dietoterapia chinesa, tem a auriculoterapia, tem outras práticas. Mas a acupuntura é uma das coisas que está dentro da medicina tradicional chinesa. E o que é agulhamento seco? Agulhamento seco é apenas um procedimento onde eu pego uma agulha e vou furar um ponto gatilho. Eu vou transfixar a pele para tentar afetar um músculo que tem um ponto gatilho. Então eu vou fazer uma comparação. Da mesma forma que um cirurgião ele faz sutura, a sutura, quem faz uma sutura não é um cirurgião. Qualquer um pode fazer uma sutura, qualquer médico pode fazer uma sutura, sem necessariamente ser cirurgião, certo? Agora, todo cirurgião faz sutura? Sim, nunca vi um cirurgião que não soubesse fazer uma sutura.
Então, todo acupunturista faz agulhamento seco? Acredito que sim. Tá? Se não souber, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas não confundam um procedimento com uma especialidade. Agulhamento seco é um procedimento que está dentro do rol das práticas do acupunturista. Quem é que pode fazer agulhamento seco? Médicos. Qualquer médico pode fazer, desde que devidamente habilitado e que possa se responsabilizar. Então, como qualquer procedimento, quer seja uma drenagem de ouvido, uma cantoplastia guial, uma drenagem de abscesso, uma sutura, seja lá o que for, eu tenho que saber indicação, contraindicação e como resolver uma possível complicação. Se eu sei fazer isso, se eu já tenho uma prática, já fui ensinado, fui capacitado, beleza. Caso contrário, não se arrisque desnecessariamente, tá? Outra pergunta que trouxeram que foi bem interessante. A diferença entre fibromialgia e dor miofacial. Muita diferença. Na dor miofacial nós temos os pontos gatilho, que em inglês é conhecido como trigger points. Na fibromialgia nós temos os pontos sensíveis, pontos dolorosos, que no inglês são os tender points. Então uma coisa é trigger points, outra coisa é tender points. Tá? Os trigger points são os pontos gatilho, os tender points são os pontos sensíveis. O ponto gatilho ele vai geralmente aparecer num músculo só e que vai ter o seu padrão de dor referida à distância. Então, geralmente é só de um lado do corpo, é assimétrico. Já na fibromialgia, a pessoa tem uma dor generalizada, uma dor central, dói tudo, está tudo sensível. Com muita frequência, a fibromialgia vem acompanhado de outros transtornos, transtornos do humor, como depressão, ansiedade, fadiga crônica e dentre outros. Na fibromialgia, é mais comum mulheres do que homens, na proporção de 9 mulheres para cada homem. A faixa etária mais prevalente é entre 40 e 60 anos de idade. Na dor miofacial não tem distinção entre homem e mulher, tanto faz. Não tem preferência por idade, pode ser mulher, pode ser adulto, idoso, criança, adolescente, também não faz diferença nenhuma. Na dor miofacial, caracteristicamente eu tenho que ter uma banda muscular tensa com um ponto gatilho que, quando pressionado, reproduz a dor do paciente à distância. A fibromialgia não tem banda muscular tensa, então não tem ponto gatilho. Fibromialgia tem aqueles pontos todos sensíveis. Voltando, na dor miofacial, se eu tenho uma banda muscular tensa, aquele músculo não está relaxado, logo a amplitude de movimento está reduzida. Na fibromialgia não tem redução da amplitude de movimento. Na dor miofacial, por estar reduzida a amplitude de movimento, eu também tenho a redução da força. Na fibromialgia não tem redução da força. Então, são aí algumas características para vocês entenderem bem diferente. A dor miofacial melhora com agulhamento seco, a fibromialgia não melhora com agulhamento seco. Não adianta fazer agulhamento seco para a fibromialgia. Agulhamento seco só serve para pontos gatilho. E aonde que eu encontro ponto gatilho? Na dor miofacial. Ponto. Não tem muito mais o que inventar. Daí perguntaram também assim: Alexandre, são todos os pontos gatilho que eu posso agulhar? Não. Geralmente é o seguinte: a pessoa pode ter vários pontos gatilho ao redor de uma junta, de uma parte do corpo. Você não precisa sair agulhando todos, mas você precisa ter uma boa anamnese, um bom exame físico para tentar determinar qual que é o ponto gatilho que mais reproduz a dor do paciente, qual que é o central, o poderoso chefão, qual que é o que mais está ativo ali. Por quê? Na hora que você agulha esse central, o poderoso chefão, os outros pontos gatilhos ao redor, os pontos gatilhos satélite, tendem a desarmar juntos e ao mesmo tempo. Então você não precisa sair botando agulha para tudo quanto é lado, até porque isso vai ser muito sofrido para o paciente, vai provocar muita dor. Não é uma boa prática. Outra coisa, eu tenho diferenças. Eu tenho pontos gatilho ativos e pontos gatilho latentes. Qual a diferença de um ponto gatilho ativo para um ponto gatilho latente? O ponto gatilho ativo é aquele que produz dor espontaneamente. Aquele que a pessoa está aqui sentada de boa, de repente começou ali a pulsar, a latejar, a formigar, a doer. Independente da pessoa estar sentada, andando, correndo, levantando peso, o que quer que seja, ele está produzindo dor ou desconforto. Já o ponto gatilho latente não, ele está quietinho, está hibernando, então não mexe com quem está quieto. Se você for lá, apertou o ponto gatilho latente, no que você comprimir, aí ele vai disparar a dor referida à distância. Então essa é a principal diferença entre um ponto gatilho ativo e latente. Todos nós temos algum ponto gatilho latente, eu garanto a vocês, é só procurar. Sai palpando, em algum momento, se palpar da maneira certa, com a intensidade certa, vai reproduzir a dor.
Mas não tem que fazer nada. A boa notícia é essa. A gente só tem que fazer alguma coisa com os pontos gatilho ativos. Ah, Alexandre, por quê? Porque está provocando dor e você quer se livrar da dor. Então, a melhor maneira de se livrar de uma dor miofascial é com agulhamento seco daquele ponto gatilho responsável pela dor, tá? Deixa eu ver o que mais então. Falei pontos gatilho ativo, pontos gatilho latente. Assim, adianta agulhar ponto gatilho latente? Adianta, você vai ter o twitch, vai desarmar ele, mas não tem necessidade alguma. Então, não é o caso, tá? Vamos ver qual foi a outra pergunta aqui que fizeram ontem. Zumbido no ouvido pode ser causada por ponto gatilho? Pode. Então, uma vez eu atendi uma paciente que chegou para mim, tá inclusive nos vídeos lá no canal do YouTube, quem quiser assiste lá. Ela nunca tinha feito agulhamento seco, nunca tinha ouvido falar em dor miofascial e chegou para mim com a seguinte história: doutor, eu tô com uma dor na orelha que veio aqui para trás do meu olho. Eu não consegui dormir essa noite de tanta dor. Eu já tomei dipirona, tomei não sei codeína, tomei não sei o que mais e nada melhorou minha dor. E nessa mesma hora eu pensei, bom, uma dor aqui que veio para cá, tomou remédio, não melhorou, é estranha. Eu tenho essa dica. Quando vem uma anamnese muito estranha, eu sempre lembro de dor miofascial.